Boa tarde, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre geologia, relevo, solo e várias outras coisas, então já vamos começar. Primeiro, vamos entender o conceito de relevo. Relevos são características da superfície terrestre, caracterizadas pela presença de topografia, né? Então vai indicar a altitude, vai indicar a declividade, né? Também está relacionada à altitude, lembrando, a gente não fala altura, a gente fala altitude. Altura é a altura que eu tenho do meu pé até a minha cabeça. A altitude é a altura que eu tenho do nível do mar até o topo do meu pico, da minha montanha, enfim. E também correlacionado ao ganho ou perda de sedimentos. Aí a perda a gente diz que é a erosão e a ganho a gente diz que é a sedimentação. Muito bem. Então, quando a gente tem os relevos, a gente tem a formação deles por dois fatores, internos ou externos. Internos são aqueles que acontecem dentro da Terra, né? Então é o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Então vamos falar um pouco sobre isso? Primeiro, a gente tem que entender que a gente tem dois tipos de movimento. A gente tem o movimento da orogênese e a epirogênese. A orogênese, a gente fala do movimento convergente de placas, que acontece no limite, geralmente com rochas mais maleáveis, certo? E aí, se a gente tiver duas placas continentais, a gente forma as cadeias montanhosas, como por exemplo o Himalaia. Se a gente tiver uma oceânica e uma continental, a gente forma um grande arco vulcânico ou grandes paredes rochosas, né, montanhosas na parte costeira, que é a Cordilheira dos Andes. Se for uma oceânica com outra oceânica, a gente vai ter a criação de fossas ou arco de ilhas, né? Então, por exemplo, o Japão ou a Fossa das Marianas. Agora, quando a gente tiver o movimento da epirogênese, o que que significa? É um movimento vertical que acontece no meio da placa, geralmente com rochas mais rígidas. Então veja, quando acontece um movimento convergente, que é a orogênese, a gente vai ter um processo de subducção, né? Então uma placa vai ficar para baixo, a outra vai se esforguer, e assim vai se formar as montanhas. Então nesse processo as placas vão ficar desequilibradas, e a placa que vai ser mais pesada, que tiver as montanhas, com o tempo vai sofrer um processo de erosão, perda de massa, e aí eles vão tentar se equilibrar essas placas. E nesse processo que a gente chama de isostasia, para eles se equilibrarem, vai gerar alguns movimentos no meio da placa, que é a epirogênese. Então, a epirogênese é o resultado dessa forma de tentar se equilibrar. E aí, o que que a gente forma? A gente forma falhas. E aí, essas falhas a gente tem a parte mais elevada, que a gente chama de Ors, e a parte mais rebaixada, que a gente chama de Graben. Então, o principal exemplo que nós temos é a Serra da Mantiqueira, o Vale do Paraíba e a Serra do Mar. Então, a gente tem um Ors, um Graben e o outro Ors. Então, fica assim. Isso é um exemplo de movimento da epirogênese. Beleza. Só que a gente também tem uma questão da geologia. Vamos lembrar um pouco do calendário? Então, a gente tem o movimento pré-cambriano, o momento pré-cambriano, que é quando se formou a crosta terrestre, as jazidas metálicas, os escudos cristalinos, então os desdobramentos antigos, os planaltos, as serras, as chapadas, enfim. A gente teve, né, o momento paleozoico, que formou as bacias sedimentares, os oceanos, as estruturas de calcário, então as dunas, por exemplo. A gente também teve a formação do carvão vegetal, por quê? Né, com os processos erosivos externos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, as florestas foram subterradas e viraram carvão. A gente teve o movimento mesozoico, fim dos dinossauros, separação do continente, formação do petróleo, primeiro movimento vulcânico. Aí a gente teve o Cenozoico, né? Então a formação das grandes cadeias montanhosas, né? O Himalaia, a Cordilheira dos Andes, enfim. O movimento da epirogênese, a formação das escarpas, né? Que é a parte mais inclinada do relevo. Formação dos lagos glaciais, da planície amazônica e do Pantanal, enfim. Então esse é o calendário geológico. E nós temos três estruturas principais e no Brasil nós temos apenas duas. Então vamos lá. A gente tem os escudos cristalinos, que são as estruturas mais antigas, né, com aproximadamente 2 bilhões de anos, estáveis da crosta terrestre. E aí elas são formadas por rochas magmáticas ou metamórficas. Lembrando, magmática ela é formada pelo resfriamento da lava. Pode ser intrusiva, ou seja, vai ter um resfriamento lento no interior da Terra, então, por exemplo, o granito, ou extrusivo, um resfriamento mais rápido na superfície da Terra, como, por exemplo, o basalto. Ou metamórfica, né? Então, rochas pré-existentes sofrem um processo por causa da temperatura e da pressão, e aí elas vão virar metamórficas. Então, por exemplo, a gente tem o granito, ele vira gnáceo por causa da pressão. Ou a gente tem calcário, que vira mármore por causa da temperatura e da pressão, né, que tem e vira uma rocha metamórfica.
Além disso, né, além dos escudos cristalinos, que tem uma função muito importante também por ter esses metais, que é a rocha magmática, rocha metamórfica, que auxilia na pavimentação, na construção, decoração, etc. A gente tem as bacias sedimentares, que são depressões, né, uma forma de dizer, que receberam sedimentos. Então aconteceu o processo de erosão em regiões mais altas, e aí elas foram transportadas e foram formadas pela deposição de sedimentos. Então, rochas sedimentares. Lembrando, rochas sedimentares é o acúmulo de sedimentos. Então, por exemplo, matéria orgânica, pedaços de outras rochas, etc. E a principal função que elas possuem é com relação, né, à questão de combustível. Então, gás natural, petróleo, carvão e aquíferos. Tem os dobramentos modernos também, né, que são as montanhas, que têm uma grande altitude, um topo mais irregular, um grande declive, só que não tem no Brasil, certo? Então é importante considerar isso. Bom, a gente tem um mapa que fala um pouco dos escudos e das bacias e dos dobramentos antigos aqui no Brasil. Eu não vou falar todos, né? Eu só vou citar um que é muito importante, que é a Bacia do Paraná. Por quê? Porque há muito tempo atrás, na Bacia do Paraná, rochas vulcânicas e o arenito foram decompostas. Isso fez com que a terra ficasse chamada de terra roxa e muito boa para a agricultura. Isso é importante a gente lembrar. Muito bem, então a gente já falou das questões, né, internas. A gente também tem as questões externas. Então aquelas ações, né, que acontecem na superfície, que vão modelar ou esculpir o relevo e também vão desgastar ou decompor as rochas. Então a gente tem a água, então por exemplo a chuva, que forma os salpicos, né, então ela vai infiltrando, né, pelos buracos até os lugares mais profundos do solo. A gente tem as geleiras, que quando vão se formando e vão depois derretendo, vão formar sedimentação, né, vão decompor as rochas. A gente tem os rios e os mares, que eles podem transportar a sedimentação, né, mas também podem recebê-las. Então, eles são ou tanto uma forma de transportar, tanto para ficar com o sedimento. A gente tem o vento, né, que a gente chama de erosão eólica. Então, ao mesmo tempo em que ele pode transportar o sedimento, ele pode tirar o sedimento, certo? De outras coisas através da erosão. A temperatura também. Então, por exemplo, já ouviu na sua casa um barulho que é tipo, sei lá, um estralo aleatório? Por quê? A temperatura está fazendo com que a nossa casa, né, o material, enfim, ele dilate e depois ele se contrai. Isso também gera sedimento. E também os seres vivos, que vão formando pequenas estradas, vão formando pequenos canais em que a água infiltra, né, e vai modelando o relevo. Beleza, é importante. Bom, então a gente pode dizer que a gente tem um relevo que ele se forma com o tempo, com o processo de erosão, transporte e sedimentação. E a gente chama isso de intemperismo. Tem o intemperismo físico, que é o processo em que a retirada de sedimentos, principalmente em locais mais quentes, porque os principais tipos externos é a temperatura e o mar, então ele vai tirar esse sedimento. Então a gente tem, por exemplo, as salésias. A gente tem o temperismo químico, que é o desgaste, a decomposição das rochas, formada principalmente pela água em locais mais úmidos, né? Então a água vem, entra pelos poros, vai decompor a rocha e aí vai formar as estruturas, como por exemplo lá no Petar que a gente vai, né? Um exemplo de intemperismo químico. Intemperismo biológico, que aí raízes, seres vivos, né, formam túneis e pequenos buracos que a água infiltra. Lembrando, todos os locais do mundo sofrem esse processo. No entanto, em alguns são mais marcantes do que outros, né? Então a gente diz que tem uma erosão diferencial. Por quê? Porque essa erosão diferencial vai depender do local onde você está, do clima, da rocha matriz, que a gente vai falar agora. Então vamos lá. Primeiro, o que é o solo? O solo ele é formado pelo intemperismo químico, ou seja, ele é formado pela decomposição das rochas. Beleza. Então vamos lá. A gente tem alguns conceitos muito importantes para a gente entender na formação do solo. Primeiro a gente tem a rocha matriz. A rocha matriz é a rocha principal, é a rocha mãe, né, que vai meio que fundamentalizar o solo. Então pode ser, sei lá, ouro, pode ser granito, pode ser calcário e entre outras rochas. Só que ela vai também influenciar na aceleração em que ele vai ficar mais maduro ou não. Então, por exemplo, as rochas sedimentares, eles têm uma menor resistência à erosão. As rochas magmáticas e metamórficas têm uma maior resistência à erosão. Então, quando a gente tem uma erosão mais rápida, a gente tem uma formação do solo mais rápido, certo? Portanto, a gente pode dizer que quando a gente tem, né, uma rocha
mãe, que é sedimentar, que acontece uma erosão mais rápida, que ela se decompõe, aí a gente tem a formação do solo mais rápido, certo? Também climas mais úmidos e locais mais planos têm um solo, né, que se forma mais rápido e também mais maduro. Por quê? Porque ele é mais profundo, então a água vai poder infiltrar mais, porque também é mais úmido, e assim vai poder se formar todas as camadas. Agora, um local que é inclinado e seco, aí não, porque tem menos água, né? O solo é mais raso, então é mais difícil formar todas as camadas. Então isso também é um fator importante. Além disso, a gente tem a questão dos organismos, né? Então os organismos vivos são essenciais na decomposição da matéria orgânica e também no seu transporte e o tempo de exibição da rocha. Então, quanto mais tempo a rocha ficar exposta à superfície, né, aos agentes externos, a chuva, a água, o vento, etc., ele vai sofrer um processo erosivo mais rápido. Ele vai se decompor e esses pedaços da rocha vão formar o solo, certo? Então, isso é importante. Beleza. Então, quais são as camadas do solo? A gente tem primeiro uma divisão, que a gente chama, a primeira camada a gente chama de O, aí depois A, B, C e o R. Então, vamos falar de cada uma. O O, que é onde fica a grama geralmente, é o que a gente fala da parte da matéria orgânica, né? Então, a parte orgânica formada pela matéria orgânica. Então, é resto de outros animais, grama, folhas, etc. E depois a gente tem a parte A, que inicialmente tem uma grande quantidade de nutrientes, de minerais. No entanto, com a chuva, ela leva esses minerais para a parte B. Por quê? Ela vai pegando aquilo que é solúvel, né? A gente vai falar mais disso daqui a pouco. A gente pega esses nutrientes e passa para a próxima camada. Então, a camada B, ela é mais escura, porque ela tem mais nutrientes. E A, ela é mais pobre, assim dizendo. Depois a gente tem a C, que é um intermediário entre o solo e a rocha-mãe. Então, ela tem uma intercalação entre solo e pedaços de rocha, e depois a gente tem a rocha-mãe, né, mais para baixo. Então pensa assim, eu não sei se você já jogou Minecraft, mas geralmente, né, a gente tem a rocha, a gente tem a terra, depois a gente tem tipo umas rochas cinzas, que seriam a camada A, depois a gente tem uma rocha preta, que aí a gente pode dizer que seria essa rocha com uma maior quantidade de mineral, aí depois vem os minérios, né, intercalação, né, entre eles. Então é basicamente isso, ok? Beleza. Importante entender, observando, né, os horizontes, que são essas camadas, a gente consegue ver, né, o nível de maturação e classificar o solo. Então a gente tem o neossolo, que é aquele menos maduro, que está começando o seu processo, né? Então ele é raso, ele não tem todos os horizontes, ele é bem no início. A gente tem o cambrissolo, que aí ele está no intermediário, então ele está começando a ficar mais profundo, ele tem alguns horizontes, não todos, né? E por fim a gente tem o argissolo, que aí sim, ele é maduro, ele é profundo, ele é desenvolvido, ele tem todos os horizontes. Beleza, falamos do solo. Só que, importante ressaltar uma coisa do solo, que é o fato dele ele ter problemas, né, entre si, e como que a gente pode reverter esses problemas. Porque, ó, vamos lá. A gente tem vários problemas que pode acontecer no solo. E o primeiro que a gente vai falar é a erosão. Então, o que é erosão? A erosão é um processo da perda do solo por causa de agentes externos, principalmente, né, que vão desgastá-lo, e aí ele vai ser transportado para outra região. Então, como que a gente vai reverter a questão de erosão? Primeiro, uma das mais importantes, manter a cobertura original. Então, evitar desmatamento, evitar tirar essa cobertura inicial que tem, né? Então a grama, que é a camada O que eu falei. Muito importante também, curva de nível e terraceamento. O que que é isso? Então, pensa que eu tenho um terreno muito inclinado. Eu quero evitar que essa solo meu vá para outras regiões. Então eu faço meio que uma escadinha. Isso em locais muito inclinados. Ou, se for inclinado, mas não tanto, eu posso fazer curva de nível. Aí eu também faço, né? Algumas intercalações, né? Então, um relevo com uma altitude, depois eu vou baixando, que é a curva de nível, para evitar a erosão. A gente tem o esgotamento, que é quando a gente perde o solo por causa da perda, né, dos nutrientes. E o que a gente tem que fazer? Né? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mas principalmente, né, você fazer uma rotação de cultura. Então, por exemplo, ó, eu tenho 4 tipos de terra, né, de cercado. E aí, enquanto uma está em plantação, enquanto duas está em plantação, por exemplo, duas eu deixo descansando. Aí depois, quando eu fizer a colheita, eu troco. E aí ele não vai se esgotando. Outra coisa que você pode fazer, né? É o plantio direto. Então você planta, deixa, né, os restos de algumas colheitas,
que vira matéria orgânica, então vai ser bom para plantar, né, como eu já falei, que é essencial para o solo, e também vai evitar o processo de erosão. Então isso auxilia, né, para você poder fazer, evitar o esgotamento. Só que aí a gente também tem, muito importante, que é a vossoroca. O que é a vossoroca? É literalmente um processo erosivo em larga escala, profundo e muito largo. Então, se você fizer a obra de drenagem, manter a cobertura original, você já auxilia nesse processo. A gente também tem o assorreamento, que é basicamente um acúmulo muito grande de sedimentos, né, nos rios e lagos, que pode ser rochas, pode ser terra, mas também pode ser lixo. Isso é muito ruim porque pode causar, por exemplo, alagamentos. E a principal coisa que você tem que fazer é manter a mata ciliar, que é a mata que fica em volta dos rios e lagos. E o mais importante de todos é o deslizamento. Então veja, o deslizamento tem questões, claro, naturais e questões que a gente influencia. Então, primeiro, questões, né, naturais. Chuva intensa e um relevo inclinado. Então pensa assim, ó. Tá acontecendo muita chuva, então ela vai penetrar o meu solo. E aí, como é inclinado, e lembra que eu falei no começo que ele é mais raso? Se ele é mais inclinado, ele é mais raso. Então ele encontra a rocha-mãe primeiro. E aí o solo ele vai ficar mais pesado, ele vai se sobrecarregar e ele vai deslizar, porque ele está muito pesado. No entanto, quando a gente tem, né, uma quantidade de casas, né, a gente fica em um local inclinado, mal planejado, ele vai fazer com que a massa aumente e auxilie nesse processo de deslizamento. Além disso, quando a gente desmata, a gente tira grama, né, essa matéria que pode segurar e evitar a erosão, a gente aumenta a erosão. Então a gente tem esses dois fatores, humanos e fatores naturais. Bom, além disso, a gente tem a lixiviação e a lateralização. Então vamos falar um pouco sobre isso? Então, a lixiviação é um processo em que a água, ela pega os nutrientes da parte mais rasa e passa para as áreas mais profundas. Então, a área rasa, que inicialmente tinha muito nutriente, vai ficar mais pobre. E aí a parte mais profunda fica com uma maior quantidade de nutrientes. E aí isso influencia diretamente a lateralização. Por quê? Porque aí os nutrientes que são solúveis, né, eles vão entrar em contato com a água, vão para as partes profundas. Aquilo que é insolúvel, então o ácido, o ferro, o alumínio, vão formar uma camada. E essa camada pode ficar enferrujada. Isso é muito ruim para a agricultura e para poder, né, desenvolver o solo. E como que a gente reverte esses dois? Ou usando, né, o cal, né, que auxilia nesse processo para poder manter os nutrientes na parte mais rasa, manter a cobertura original, que é muito importante, e claro, evitar o desmatamento. Beleza? Perfeito. Aí a gente tem, né, a salinização e a arenização. Lembrando, tá? Esqueci de falar. A lixiviação e a lateralização é comum em áreas tropicais. Agora, quando a gente fala da salinização, ela é comum em áreas quentes, né? Então, semiáridas, desérticas, estão na parte nordeste. Por quê? É um processo em que ocorre a chuva e o solo está tão quente que ele vai evaporar rápido a água. E a água vai evaporar e só vai ficar o soluto, que é o sal. Então, vai ter uma grande quantidade de sal e isso vai dificultar, né, que o solo possa se desenvolver. Então, ou você usa pó de gesso, né, que auxilia nesse processo, ou você também irriga ainda mais para ele ficar mais encharcado e auxiliar para que a água possa infiltrar, beleza? Agora, a arenização é um pouco diferente. Ela ocorre em áreas do sul. Então, veja, quando a gente está, principalmente nos pampas, é mais raso, então a rocha-mãe está mais próxima. Então, processos como o pisoteio do gado, desmatamento, faz com que a rocha-mãe fique mais aparente. E aí, como geralmente é arenito a rocha-mãe, o sal, né, a areia, enfim, vai começar a se diluir. Então, ela vai ficar presente principalmente no solo. Então, aí dificulta a plantação, dificulta a agricultura, a produção do gado, entre outras coisas. Como que você reverte? É difícil? É. Primeiro, plantar, né? Fazer um processo de rotação de cultura, como eu falei, porque aí você evita que o gado fique pisoteando e, entre outras coisas, auxilia nesse processo de arenização. Bom, além disso, a gente tem a desertificação. A desertificação acontece também na região semiárida e árida. E ela tem uma influência muito grande do ser humano. A gente também tem na África o Sahel, por exemplo, que, claro, não é natural. Então, questões como desmatamento, uma alta temperatura, um mau manejo, né, um esgotamento do solo por causa da destruição da mata, tudo isso auxilia na formação, né, da desertificação e outros problemas. Então isso é importante a gente lembrar. Beleza, então esses são os problemas do solo e como que a gente pode reverter. Então lembra, terraceamento, curva de nível, a gente tem o plantio direto, que é quando você deixa a matéria orgânica que eu já falei,
Tem a rotação de cultura, que é você preservar algumas áreas enquanto outras estão sendo utilizadas. A gente também tem uma coisa que a gente vai chamar de associação de cultura, então a gente intercala produtos e aí eles não ficam expostos, né, às questões erosivas. E a gente tem o cultivo de árvores, porque evita a erosão eólica dos ventos. Perfeito, falamos disso, só que a gente também tem que falar dos relevos, e isso vai demorar bastante. Então vamos lá. Então lembra que eu falei dos tipos de relevo, a gente falou muito sobre isso, só que a gente também tem que falar dos tipos, né, de relevo que nós temos: continental, litorâneo, marinho, e aí a gente tem que falar alguns que a gente tem que saber de cabeça. Isso é chato, mas vamos lá. Primeiro, questão continental. A gente tem as montanhas, que são porções de relevo com altas altitudes, possuindo, né, principalmente um topo que é bastante irregular e uma grande inclinação formada pelo movimento de convergência. A gente tem as depressões, que são áreas que podem ser uma depressão absoluta, que é abaixo do nível do mar, ou relativa, que é acima do nível do mar. A gente só tem relativa aqui no Brasil. E é importante ressaltar que elas são formadas por um processo de erosão, certo? E possuem as suas bordas em aclive. Então, elas são inclinadas para cima, é que a gente tem a depressão, certo? Muito bem. Isso tanto em áreas sedimentares como em áreas cristalinas. A gente tem as planícies, né, que são baixas, então tem de 0 a 100 metros, formadas pela deposição de sedimentos, e elas possuem as suas bordas geralmente em... ou pode ser tanto declive ou aclive. Então, ou a gente pode ter um tipo de planície que tem uma parte que é mais elevada, outra assim, e aqui é a planície, ou assim, tanto faz. Lembrando, planície formada pela deposição de sedimentos. E os planaltos são formados pelo processo erosivo, né? E aí eles têm aproximadamente 0 a 300 metros, geralmente, né, em áreas, né, dos escudos cristalinos. E aí, o que é importante a gente ressaltar? A gente tem as serras, que são aquelas que possuem um conjunto de morros e montanhas com um topo mais irregular, e as chapadas, que geralmente são mais planas, são tipos de planalto, certo? E aí tem uma elevação não tão alta quanto, por exemplo, as serras. Isso é importante lembrar. Isso da parte continental. Então, vamos lembrar disso. A gente também tem uma questão que é a parte litorânea, né? Então, a litorânea nós temos as falésias, né? As falésias são grandes paredões verticais que sofreram um processo erosivo marinho, né? Então, o mar, principalmente, que vai tirar, né, uma série de sedimentos dessas falésias. A gente também tem a restinga, que é uma parte, né, a parte da areia, principalmente da praia, que vai separar a água do mar e a água do rio, principalmente, né, das lagunas. Aí a gente tem a península, né, que são uma área, né, de terra que avança para o mar com 3 lados banhados por água. A gente tem o cabo, que é a mesma coisa, só que com uma área avançando para o mar menor. E a gente tem a ponta, que é ainda menor do que o cabo. Aí a gente tem o golfo, né, que é um avanço do mar para a parte costeira, que tem 3 lados banhados por terra. Aí a gente tem, né, a bacia, que é um pouquinho menor, né, esse avanço do mar. E a enseada, que é ainda menor do que a bacia. Simples, bem fácil. E para finalizar, a gente tem a parte litorânea, a gente tem a parte submarina, né, marinha. E aí vamos lá, a gente tem a plataforma continental, que é um avanço do continente de forma submarina, né, do mar. E aí ele geralmente é um pouquinho inclinado, é mais raso. E aí a gente tem uma grande inclinação que a gente vai chamar de talude, que é essa parte bastante inclinada que a gente tem do relevo, né? Quando a gente conecta a plataforma continental para a parte mais profunda, que é a fossa. Lembrando, a fossa é formada pelo movimento convergente de placas. E para finalizar, a gente tem a dorsal, né? Como por exemplo a dorsal mesoatlântica, são grandes cadeias, né, montanhosas no fundo do mar, formadas pelo movimento divergente, né? Então as placas se distanciam, sai o magma e forma a cordilheira. Perfeito. Então o que a gente tem que lembrar de planalto, de depressão e planície? Primeiro, os primeiros caras que fizeram os mapas sobre isso. Primeiro a gente teve o Haroldo, que ele falou assim, ó, eu vou fazer um mapa de acordo com a altitude. E aí ele descobriu, né, 4 planaltos e 4 planícies. Então, os planaltos eram aqueles acima de 200 metros e as planícies aqueles abaixo de 200 metros. Aí veio um cara chamado Aziz, ele falou assim, ó, eu vou usar a altitude, mas também as questões geomorfológicas, então a sedimentação e a erosão. E aí ele achou 7 planaltos, né, que eram aqueles que tinham um processo erosivo alto, e ele achou 3 planícies, que é aqueles que tinham uma deposição de sedimentos.
E o último, que é o que a gente usa até hoje, é do Jurandir Ross. E aí ele usou imagens, né, de aviões, ele usou altitude, usou as questões geomorfológicas e também a geologia. E aí ele, vamos lá, ele achou 11 planaltos, né, que eram aqueles resistentes à erosão, 11 depressões que tinham as bordas, né, com uma grande erosão, e 6 planícies, que eram aqueles com a grande presença, né, de deposição de sedimentos e também próximos aos rios. Lembrando, né, a única exceção era a depressão, né, amazônica, que não sei por que ele achou que era uma exceção, porque tinha algumas características de planície e depressão. Bom, falando disso, agora a gente tem que saber o nome de algumas, né? Então, primeiro a gente tem que saber dos planaltos, que é... Então, nós temos o Planalto Residual Norte e Sul Amazônico, o Planalto e Chapada da Bacia do Parnaíba e do Paraná, o Planalto da Borborema, o Planalto e Serra Atlântico Leste e Sudeste. Aí nós temos as depressões marginais Norte e Sul Amazônico. Nós temos também a Depressão e Sertanejo de São Francisco e as planícies, que são a planície do Rio Amazonas, planície e Planalto Mato-Grossense e planície e tabuleiros litorâneos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso, essa é a matéria da prova. Espero que eu tenha ajudado e bons estudos. Valeu!